and making our job keep going. And the third kind of people is the kind of people that are cowards, like Joe Biden. I really need to address this speech in this country to the most coward person in this country, which is Joe Biden, destroying the most powerful country in the world. I have freedom here, and that's why we are fighting against everyone who is destroying freedom in the United States. And why I'm doing it? Because, Alan, are you crazy? Are you already in the United States? So comfortable. Why do you want to call out Joe Biden, right? You could talk about many things, like the psychopath Alexandre de Moraes. You could talk about everyone, but I need to remember, if you keep silence or running away like a coward and not standing for freedom, what are you going to give to your children? What are you going to give to God? Because all of us are going to die. In front of God, we are not congressmen, journalists, famous or not famous. God doesn't count how many followers you have. We all gonna die. We need to stand for freedom as the people that stood for freedom and kept this flag for us. Every time I see the US flag waving, I tell my wife and kids, if the youngest ones, I tell them, a lot of people died for our freedom. I found freedom in the United States, not because of a piece of paper, but because a lot of people died for this country. So what about us? What are we going to do? Enjoy the money of capitalism, going to Disney, meet Mickey Mouse? You know, we need to fight for freedom. Nós precisamos lutar pela liberdade. This is what we need right now. E é isso que precisamos agora. To think like those people that died for us. Precisamos pensar como as pessoas que morreram por nós e manter essa bandeira now we have se mexendo. Agora nós temos idiotas university burning the United States flag, queimando a bandeira dos Estados Unidos. I don't want no harm for them. Eu não quero que eles se machuquem. But they should get out of this country. Mas eles têm que sair desse país. Get out of this country if you do not defend freedom. Saiam desse país se você não defende a liberdade. Saiam desse país se você não defende a liberdade de expressão. Not because you're not welcome here, because you não porque você não é bem-vindo aqui, mas porque você tem liberdade aqui. Stop. Não pare. All the voices essas vozes what are you doing? Que criticam o que você faz. The message I would like to give for you all. A mensagem que eu quero dar para vocês. We all gonna die. Todos nós vamos morrer. Eu sei que não é novidade. But we all gonna die. Mas todos nós vamos morrer. And I would like to address to all American people. E eu quero me dirigir a todas as pessoas da América. What are you going to give to your children? O que vocês vão dar para suas crianças e para o futuro da geração? After you. You're Depois de be você. Remembered as the grandfather, vocês vão ser lembrados como os avós that was covardes sleeping, que estavam dormindo confortáveis em sua casa enquanto tudo estava sendo destruído. Ou vamos ser lembrados como os avós que se posicionaram a favor da liberdade e perderam tudo. É isso que estamos enfrentando agora. Não é sobre eleição, não é sobre política, não é uma batalha eleitoral. Infelizmente, eu estava falando com o Sr. Schellenberg, que é patético. Vocês precisam convencer o partido sobre liberdade de expressão. É patético. Porque imagine, lá atrás, em 76, eles tinham
visões diferentes. Se você pegar os pais fundadores, eles realmente ensinavam diferente, cada um do outro. Mas eles perceberam algumas coisas não podem ser tomadas, que foram dadas por Deus. São direitos dados por Deus. Não é sobre política, não é sobre esquerda e direita. É sobre a nossa natureza humana. É patético. Mas eu também acho que é diabólico. Começar uma conversa com alguém que precisa entender por que a liberdade de expressão é importante. Também é um problema mental, basicamente. Porque esse país, e também o meu amado Brasil, nasceu lutando pela liberdade. E agora, a liberdade é um debate político. Se fosse meu programa, eu ia xingar um pouco aqui, mas eu não posso. Mas honestamente, hoje à noite eu faço isso. Mas honestamente, o que está acontecendo? Se precisamos explicar por que a liberdade de expressão é a base, as ideias para se viver em conjunto. Tirania não é um debate político. Tirania não é um problema de esquerda ou de direita. Tudo bem que a esquerda gosta da tirania, mas pelo menos não deveria ser assim. Nós precisamos conversar com os nossos líderes religiosos, colegas de trabalho, na universidade ou no colégio ou qualquer outro lugar. Você precisa começar assim. Fale com as pessoas dizendo: espera um minuto. Liberdade de expressão não é um debate político. Se você não defender isso, você é um tirano também. Você não tem a oportunidade de me prender ou me colocar na cadeia, mas você é um tirano. E nós precisamos entender que, de agora em diante, nós precisamos ter todo tipo de problema resolvido, não a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não pode ser um problema. Não pode ser. Porque quando você não tem liberdade de expressão, nós não estamos falando de um país, estamos falando de uma prisão. Nós já estamos presos quando precisamos falar de liberdade de expressão. É uma vergonha até para democratas que não defendem a liberdade de expressão. E é por isso que eu comecei a dizer: o Joe Biden, você é um covarde. E eu acredito que em novembro, se você ainda pensa que liberdade de expressão não é algo que vai manter esse país especial, eu espero e eu oro que as pessoas nos Estados Unidos vão votar para colocar você fora da Casa Branca. Porque aqui é uma terra da liberdade. Nós precisamos defender a liberdade. Se alguém não defende a liberdade, essa pessoa deve ir para a China ou para Cuba, mas não para os Estados Unidos. Não para os Estados Unidos, onde meu filho vai nascer, meu quarto filho. Então, finalmente, eu quero dizer: se você é um americano e você acha que isso nunca vai acontecer, como o Eduardo disse, o Paulo disse, e todos os nossos amigos da Venezuela disseram, tome cuidado. Na minha frente está um ex-deputado que não deveria ser ex, de forma nenhuma, porque ele não quebrou a lei. E
Nós não pensamos que isso poderia acontecer no Brasil. Eu queria lembrar do Daniel Silveira, que está preso na prisão por nenhum crime, que não é permitido em uma liberdade livre. Não deveria ser. Então fiquem espertos. Quando pensarem que nos Estados Unidos vocês têm leis e Constituição que funcionam para você. Cuidado. Tiranos não leem as leis. Eles só matam e prendem as pessoas como eles querem. Então toma cuidado. E tirem todos os tiranos fora dos prédios burocratas do governo. Lute pela liberdade, lute pela sua vida. Deus abençoe os Estados Unidos. Deus abençoe vocês. Obrigado. Esse foi o Alan dos Santos. Pessoal, compartilha a live aí para a gente ter mais gente ouvindo tudo isso. Eu quero apontar para todos nos Estados Unidos que não sabem quem é o Daniel Silveira. Ele é um membro do Congresso de Deputados no Brasil que foi literalmente preso por causa da sua expressão contra o Alexandre de Moraes. Esse é um grande problema e não deveria acontecer em nenhum país. Então, para quem sabe o que está acontecendo, é horrível. E é por isso que estamos aqui nos reunidos em Washington. Agora, eu não tenho ideia. Primeiro, tenho uma boa razão porque eu comecei com o Alan dos Santos, o Paulo. São jornalistas. Eles foram cancelados no Brasil. E o Paulo falou com o comitê. E depois o Eduardo Bolsonaro e toda a sua família estão no limite da destruição todos os dias. Por causa de um homem que está sentado no Congresso, na Corte de Justiça. E o Lula que agir em cima disso. É uma vergonha o que a família dele está passando. Então agora, isso é por isso que eles começaram. Eu fico envergonhado de ter que fazer uma ordem, porque as 3 pessoas que vão falar agora e os próximos legisladores que estão aqui, todos deveriam falar. Vocês são corajosos, estão fazendo o que precisa ser feito, defendendo a liberdade. E nós precisamos defender vocês. Com isso dito, algumas semanas atrás, Jair Bolsonaro estava fazendo um evento em Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu estava assistindo ao vivo. Meu português ainda não é muito bom. Mas o Gustavo Gayer, ele veio, subiu e falou inglês para todo mundo e eu compartilhei isso. Eu tenho milhares de seguidores ali só naquele meu post, falando sobre isso. Ele tinha uma mensagem para a América que eu sabia que ele ia poder compartilhar com você agora. Ele está no Congresso de Deputados e é um bom amigo. Dê uma salva de palmas para o Gustavo Gayer. Eu acho que eu tenho que começar por dizendo que obrigado. Você tem minha eterna gratitude por tudo que vocês estão fazendo. Toda a generosidade, tirando seu tempo para nos ouvir, para se importar com o que está acontecendo no Brasil. E nós seremos sempre gratos, sempre em dívida com vocês. Muito obrigado. Enquanto eu ouvia os meus colegas vindo aqui falando o que eles acreditam, eu estava me perguntando como nós chegamos a um ponto em que nós temos que organizar uma conferência de imprensa para falar de algo tão claro como a liberdade de expressão. A fundação e o pilar fundamental de qualquer democracia. Se a democracia é a vontade do povo, como você pode saber a vontade do povo se eles não podem falar? Se eles não podem debater? Como é que a gente chegou até esse ponto? No fundo de tudo, é ponto de ter que defender algo que já era conquistado pela eternidade. Algo que a gente não teria que mais se preocupar. Nós continuamos aprendendo na escola que
sobre a Idade das Trevas, como era tudo ruim e as pessoas eram perseguidas sem processo legal, como o sistema totalitário escolhia pessoas para executar e matá-las e assim eles ficavam no poder indefinitivamente. Nós estamos vivendo na Idade das Trevas? Porque pela definição que eu acabei de dar, parece muito que nós estamos voltando para a Idade das Trevas. Com toda a tecnologia, todo o acesso à informação. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas não podem dizer o que elas querem, porque elas podem ser perseguidas e ter suas vidas, sua conta fechada, seus passaportes apreendidos e a sua reputação completamente depreendida. Mas isso é bom para a democracia? Que democracia é essa? Que eles querem convencer as pessoas que para continuar existindo nós devemos calar a boca bilhões de pessoas. Como nós chegamos a tal ponto? Como meu amigo disse, eu fui deputado por mais de um ano, por meses, eu acredito. Eu sou professor de inglês. E eu espero que o meu país volte a ser uma democracia e eu possa voltar a fazer o que eu sempre fiz, que é ensinar em uma sala de aula. É isso que eu quero voltar a fazer. Ser um deputado é um sacrifício. É um gap da minha carreira que eu preciso fazer para dar às nossas crianças um país livre. Eu estava na Europa recentemente, com alguns dos meus colegas que estão aqui hoje, e durante o discurso eu defini que o que está acontecendo no Brasil hoje, que não é só no Brasil, que o totalitarismo é um vírus, e como qualquer outro vírus, ele tem a habilidade de se adaptar depois de um certo tempo. A sociedade evoluiu, criou instituições e imprensa e muitas coisas para evitar o totalitarismo, para chegar no poder, para evitar que ditadores existissem de novo. Mas como um vírus, os totalitários, o desejo totalitário, a fome totalitarista, foi capaz de atravessar todos esses sistemas que nós criamos para nunca deixar uma democracia existir de novo. E eu posso dizer que o mundo deveria olhar o que está acontecendo no Brasil, porque o Brasil é o experimento mais avançado de como implementar uma ditadura disfarçada de democracia. Uma ditadura que você tem as instituições, você tem a imprensa, mas você não pode dizer nada que eles não gostem, ou a sua vida vai ser destruída. Eu costumo dizer que a Venezuela tem uma Suprema Corte, tem o parlamento, tem o presidente, mas se eu perguntar qualquer pessoa esclarecida se a Venezuela não é uma democracia, eles vão dizer, não, não é uma democracia. O Brasil está no mesmo nível. E toda vez que eu e os meus colegas que estão aqui hoje, que eu considero grandes guerreiros para estar aqui hoje dizendo isso, eles estão colocando a vida deles em risco. Eles estão tendo o risco de ser presos quando eles voltarem ao Brasil no aeroporto e ter a sua vida destruída, mas nós escolhemos fazer isso porque a nossa luta é maior que a nossa própria liberdade. Nós estamos escolhendo correr esse risco porque o que nós lutamos não é por nós, para nos beneficiarmos, é para a população do nosso país, para as nossas crianças. E agora, eu vejo que a população do mundo todo, se o que está acontecendo no Brasil voltar atrás, der certo, se eles conseguirem convencer o mundo que o Brasil é uma democracia, mesmo eles prendendo pessoas, prendendo os jornalistas, os deputados, condenando pessoas sem uma base de fundação, censurando pessoas nas redes sociais. Então, isso vai acontecer no mundo todo e o mundo todo vai copiar o que está acontecendo no Brasil. Então, o Brasil é o experimento mais avançado dessa nova ditadura. E nós precisamos cortar esse mal na raiz. E a raiz está acontecendo no meu país. Só o fato de estarmos aqui, nós sabemos que nós estamos colocando um grande alvo nas nossas costas. E é por isso que eu estou bem orgulhoso de estar aqui ao lado de cada um de vocês. É por isso que eu estou muito orgulhoso de andar lado a lado com cada um de vocês. O Alan dos Santos, que sofreu tanto, mas que nunca deixou de defender a liberdade e a democracia, que hoje em dia é um crime. A busca pela verdade.
É por isso que eles querem nos censurar. A verdade é um valor que nós só chegamos até pelo debate, pela comunicação. Vocês vão ouvir opiniões que vocês abominam, mas a busca pela verdade requer que você passe por isso. E quando você silencia milhões de pessoas no país, e quando você determina o que pode e o que não pode ser dito, você está abandonando a busca pela verdade. E você nunca deixou de fazer isso, Alan. E por isso eu te saúdo. Eu posso estar aqui dizendo, mas eu realmente tenho que dizer a todos os meus colegas que vieram aqui hoje, porque isso requer muita coragem para estar aqui hoje. E defendendo a liberdade de expressão e voltando para o Brasil do jeito que está. Cabo Gilberto que está aqui também, Marcos Polon, Eduardo Bolsonaro. Nós temos aqui o Deltan Dallagnol, que nosso coração ainda é um deputado. Nicolas Ferreira é um fenômeno, um dos melhores congressistas do mundo, não só no Brasil. E todos que estão aqui, é um prazer estar ao lado de vocês. Eu posso estar aqui falando agora, mas o crédito vai a todos nós. Para finalizar o meu discurso, essa é uma mensagem para o mundo. Desde que pessoas normais começaram a ter voz através da internet, do nada, a liberdade de expressão virou uma correria pela democracia. Isso não é estranho. Se a democracia exige opinião, como é que, quando chegou a internet e a rede social chegou, isso tirou o monopólio do que era dito, ou da opinião certa e errada, e todo mundo no planeta que tem acesso à internet começou a ter voz. Como é que é possível que todo mundo começou a ter voz, do nada? A liberdade de expressão é o maior risco para a democracia. A verdade é, nunca houve uma democracia. Sempre houve um sistema que dizia quem poderia ser empoderado ou não. E agora, as pessoas podem de fato participar no sistema democrático. As pessoas podem falar de assuntos políticos. E do nada, isso virou o maior risco para eles. Então nós estamos aqui para dizer que nós não vamos abandonar nossa voz. Não vamos retroceder. Não vamos fugir da luta. Porque o que nós estamos fazendo não é pelo nosso próprio benefício, é pelas gerações futuras. Nós temos um objetivo na nossa vida, que é dar um mundo melhor às nossas crianças. Nós estamos aqui hoje lutando por isso. Nossas crianças vivendo em um mundo livre. Então, não importa de qual país você é, se você é do Canadá, da Austrália ou da Nova Zelândia, levante-se. Não tenha medo. O mundo precisa de pessoas sem medo, pessoas corajosas para enfrentar o que é certo. Eles querem destruir o nosso direito mais fundamental, que é a nossa liberdade de expressão, a nossa voz. Se eles conseguirem fazer isso, nós não vamos mais ter armas para nos defender, ou qualquer outra forma de batalha. Olha o que está acontecendo no Brasil. Nós vamos vencer. Eles não vão conseguir nos defender. E você pode usar o Brasil como exemplo, porque eu não vou desistir. É isso, muito obrigado. And by the way, on the back end of this hearing in the United States Congress today, I just want to tell Congressman Wild. Eu quero dizer ao Congresso americano, um dos congressistas americanos que foi injustamente, que falou injustamente que o Paulo Figueiredo estava tentando dar um golpe militar no país. Você é um absurdo, um congressista absurdo. Você entende que o que você está fazendo é endossar tudo isso, apoiando um regime do Brasil e quer tirar todos esses esforços, não só os legisladores aqui, mas até alguns dos indivíduos que estão aqui. Você está colocando eles em risco, fazendo eles podendo perder sua vida e propriedade e a sua liberdade. Você é um congressista terrível, você precisa se arrepender, porque é uma atitude que está em oposição a tudo que a liberdade se defende. Você não defende a liberdade quando você se posiciona desse jeito.
Você se posiciona contra a liberdade. Então, eu quero fazer algo mais tranquilo e falar sobre minha esposa. Ela teve a oportunidade. Quando nós tivemos a primeira reunião com alguns legisladores, depois que os democratas cancelaram a audiência, nós nos reunimos para eles se encontrarem em outra reunião. E a minha esposa e eu tivemos a chance de falar com alguém que é uma excelente mulher, uma mulher muito corajosa, uma deputada, a deputada Bia Kicis. Eu estou muito feliz de introduzir vocês a ela. Então, sem mais enrolação, deputada Bia Kicis. Well, my friends, thank you all for being here. Obrigado a todos por estarem aqui. Jimmy, obrigado. De acordo com Ronald Reagan, as palavras mais perigosas do inglês são: eu sou do governo, estou aqui para te ajudar. E agora, o governo quer nos ajudar? Tirando das nossas vidas a fake news, a desinformação, eles realmente querem nos proteger. E nós deveríamos ser gratos por eles, não devíamos? Então, no caso do Brasil, quando nós dizemos o governo, nós falamos o Estado, não apenas o Poder Executivo, mas também o Judiciário. Especificamente, um juiz da Suprema Corte. Eles são bem devotos a fazer que a gente não tenha acesso à informação. Eles realmente querem nos proteger. Mas tem uma coisa. A única forma que você pode lutar a desinformação é com mais informação. Você só pode lutar contra a mentira através da verdade. Você não pode lutar contra a mentira e o mal se você silencia todo mundo. E se você retém toda a informação fora. Então nós estamos aqui para lutar pela liberdade de expressão. E nós sabemos que liberdade de expressão é o pilar de todos os direitos. Mas quando você não tem liberdade de expressão, você luta por outros direitos. Como agora no Brasil. Nós temos essas pessoas, milhares de pessoas, que são perseguidas politicamente, que são presas. Porque elas não apoiam o que está acontecendo no cenário político agora no Brasil. E essas pessoas estão atrás de cadeias, enfrentando 17 anos, 14 anos de prisão. E se você não tem liberdade de expressão, você pode dizer isso para o mundo. Então, quando você tira a liberdade de expressão, você tira todos os outros direitos fundamentais. As pessoas do Brasil não podem falar sobre nosso sistema eleitoral. Nós não podemos, é proibido. Porque se nós falarmos sobre isso, se nós duvidarmos e nós debatemos isso, eles podem ter que mudar. Então é por isso que não podemos falar disso. Então, se você tirar liberdade de expressão, você tira todos os outros direitos. E é por isso que esse é o mais importante pilar. Eu estava ouvindo o Benny Johnson no canal dele no Instagram esses dias, fazendo uma live. E ele mostrou um vídeo de 12 anos atrás, de uma mulher que estava dizendo às pessoas, ele falou que é um momento de insanidade. Ela estava dizendo a todos na audiência sobre como os democratas, os esquerdistas, como eles fazem para perseguir as pessoas de direita.
Ela disse: nós construímos uma narrativa, nós espalhamos essa narrativa para a imprensa, a imprensa vem com essa narrativa, publica a narrativa, então nós usamos essa narrativa para processar as pessoas. É isso que nós fazemos. Ela estava mostrando a receita 12 anos atrás. Exatamente do que eles fazem. E eles fazem isso agora. Então, é isso que o Gustavo disse. Eu acho que foi o Gustavo, não lembro. Quando você vê algo sendo construído na imprensa, como nós viemos para os Estados Unidos, nós fomos para o Parlamento Europeu e agora estamos fazendo atos antidemocráticos, nós somos pessoas perigosas. Nós estamos reunindo os fascistas do mundo todos juntos. Você precisa prestar atenção a isso. Não é só lero-lero. Nós precisamos prestar atenção. É assim que eles constroem a narrativa. E essas narrativas vão vir contra nós. Talvez e provavelmente o judiciário também. Especialmente agora no Brasil, nós não precisamos que procuradores venham atrás de nós. Os juízes podem fazer isso, eles mesmos. Não há mais o devido processo legal. Então é por isso que é muito arriscado para todos nós que estamos aqui. Nós sabemos disso. Mas nós sabemos que as pessoas do Brasil, eles confiam em nós. Eles contam com a gente estar aqui e falar tudo isso. O que nós temos que dizer, em nome de todas as pessoas no Brasil, as pessoas que acreditam na liberdade, as pessoas que estão desesperadas pela liberdade. Então não há nada mais que a gente possa fazer, não há nada mais importante. Eu quero dizer, mandar o meu amor e a solidariedade a todos os nossos amigos, o povo brasileiro no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, que estão sofrendo por causa das chuvas, por causa de todo o dano que as pessoas estão sofrendo, perdendo família, perdendo suas casas, perdendo tudo. E alguns dos nossos amigos queridos, como Marcel Van Hatten, como Zuko e outros, não puderam vir porque eles estão lá, apoiando essas pessoas lá no seu estado. Mas nós estamos aqui. Nossos corações estão com vocês. Mas nós temos essa missão que nós temos que fazer isso. E nós vamos continuar. Nós não vamos parar. Nós vamos ficar mais fortes. E vamos ficar mais fortes por causa de você, Jim, por causa do Elon Musk, por causa do Michael Schellenberg. Essas pessoas maravilhosas que se importam com a gente. E claro, eles sabem que o que está acontecendo no Brasil pode acontecer aqui nos Estados Unidos, pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Nós vemos o Trudeau está construindo uma lei no Canadá, dizendo que a polícia pode correr atrás de você por algo que você postou, por algo que você disse, mesmo antes da lei. Qualquer coisa que você tenha colocado na rede social pode se virar contra você agora. Isso está acontecendo no Canadá. Isso está acontecendo em muitos países, onde a esquerda governa. É por isso que nós realmente precisamos estar juntos nesse tempo, para ser mais fortes do que nunca e continuar lutando pela liberdade. Muito obrigado. Fora, plenitude, juntos à mudança. Okay, next person. Então, a próxima pessoa. Oh, yeah. Oh, sorry. I want to introduce Deputado Rodrigo Valadares. Quero chamar o deputado Rodrigo Valadares, que vai falar. Nós temos ele, mais um palestrante. Obrigado pela sua paciência. Nós temos perguntas depois.
Mas nós queremos dar oportunidade a todos os nossos convidados aqui que estão preocupados com esse assunto. Obrigado, imprensa, por estar aqui. Então, Rodrigo Valadares. Obrigado, Jim. Primeiro eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer você, Jim, e a sua querida esposa, por nos receberem aqui. Nossos amigos brasileiros, nossos colegas americanos, que estão nos ajudando no nosso direito de liberdade. Primeiro eu quero dar um agradecimento especial ao meu líder Eduardo Bolsonaro, que está ali, que está viajando o mundo, fazendo as melhores conexões para defender a liberdade do Brasil, para defender a democracia, colocando a vida dele em risco e da família dele. Eduardo, você é uma inspiração para todos nós. Muito obrigado. Eu sou um membro do parlamento, como a maioria aqui. E na nossa Constituição, no artigo 23, eu não posso ser punido pelo que eu digo, pelas minhas opiniões ou pelos meus votos. É um direito constitucional. E por que isso não está acontecendo? Porque eu, enquanto congressista, não posso dizer o que eu penso e o que eu quero dizer. Porque eu tenho um grande risco de perder o meu mandato, de ser colocado na cadeia. O que está acontecendo no Brasil? O que eles estão fazendo? Eu preciso responder, eles estão fazendo o que eles podem. Eles podem porque eles têm todo o suporte da grande mídia nacional. Eles têm todo o suporte do establishment. E eles estão se sentindo bem confortáveis, colocando senhoras de 57 anos, 70 anos, idosas de 70 anos, que estavam com uma bandeira do Brasil e uma Bíblia na cadeia, enfrentando 17 anos na cadeia, que é o mesmo número que o Bolsonaro usou na sua primeira eleição. Que coincidência. O que está acontecendo no Brasil, como muitos amigos disseram aqui, nós não poderíamos imaginar. O Brasil é como um laboratório, rato de laboratório, um país experimental. Eles estão fazendo no Brasil o que eles querem fazer no resto do mundo. O Brasil é um grande país. E se eles conseguirem no Brasil, não tenha dúvida, eles vão fazer isso na América. Eles vão tentar na Europa. Eles vão tentar no mundo todo. E eles estão se sentindo confortáveis até que um homem se levantou e disse: não, eu não vou seguir essas ordens ilegais. Essas ordens ilegais que estão debaixo do guarda-chuva das fake news, da desinformação. Tudo isso eles enviaram para as redes sociais, para as plataformas, para censurar, para banir pessoas. E só um homem, o Sr. Elon Musk, disse não. Mas eu quero deixar uma pergunta aqui. Twitter ou X não é a única plataforma do Brasil. Não é nem a maior plataforma do Brasil. E essas ordens ilegais que violam a lei brasileira e americana do território brasileiro, essas ordens, provavelmente, são seguidas pelo Facebook, pelo Instagram. E por que eles não dizem nada? Será que a lei americana permite eles violem a lei em outro país, em um país estrangeiro? Será que a lei americana permite que eles violem a lei americana em outro país? Eu acho que não. Mas está acontecendo agora no Brasil. Para terminar o meu discurso, quero dizer, como Gaia disse, como Alan dos Santos disse, você pode tirar o nosso mandato, como tiraram do Deltan Dallagnol. Você pode nos colocar na cadeia, mas nós não vamos desistir. Porque virá um dia que Deus levantará a sua mão, e nesse dia, nem o mal permanecerá. Muito obrigado.
Obrigado, Rodrigo. Absolutely. One last person, Nicolas Ferreira. A última pessoa, Nicolas Ferreira, vai subir aqui. Greet you as well. Big rising star in Brazil, but Ele também é uma grande estrela no Brasil. for the country. Come on up. Venha, And then Nicolas. afterwards we'll have questions. Depois teremos perguntas. Hello, everyone. Thanks, Olá a Jim, todos. for that. Obrigado, Jim. My English not that advanced as the other ones that Meu inglês não é tão talked avançado before, quanto os outros que but I falaram aqui try to antes, speak and communicate. mas eu vou tentar falar bem. I'm here because Eu tô I aqui believe in porque what I eu fight acredito no que eu luto. and for me it's a pleasure to fight with these guys. Para mim é um prazer Eduardo, lutar com esses Gabriel, caras, Gaia, Eduardo, a Bia, o Alan, Gaia, Polon, Gilberto, Felipe, Deltan, Rodrigo, Ludmila, and all of you guys that e are todos here. vocês que estão aqui. Gabriela, Gabriela. because we know that we were feeling lonely. Nós sabemos que nós estávamos nos sentindo sozinhos no Brasil. E vimos uma pessoa fazendo injustiças ao nosso povo. E quando nós vamos dormir, nós pensamos, o que nós vamos fazer? O que nós conseguimos fazer? E um dia, quando fui à prisão, vi as pessoas que foram presas por Alexandre de Moraes. Eu falei com eles. E eles estavam chorando, dizendo, nos ajude. Eu fui honesto com eles. Eu não posso fazer muito. Mas eu falei para eles que eu ia fazer tudo que eu conseguia. E meses depois, um homem chamado Clezão morreu na prisão. E ele já tinha um statement dizendo que ele devia ser livre. E o Alexandre simplesmente ignorou. E ele morreu na prisão por causa disso. E eu fui ao seu funeral. As suas filhas estavam chorando. Então uma me disse: ela disse, não desista. Não deixe que esqueçam meu pai. Não permita que isso aconteça. E isso veio até o meu coração. Então nós fizemos um grande protesto em São Paulo. E foram muitas pessoas. Eu vi que pela primeira vez na minha vida, eu estava em um protesto e eu não estava feliz. Porque nós protestamos por muita coisa no Brasil. Pelo Bolsonaro, pelas nossas eleições, mas naquele dia, meu coração estava quebrado. Eu não conseguia sorrir. Porque uma pessoa morreu. E eu me senti impotente. Eu senti que todas as pessoas que estavam lá estavam se sentindo mesmo. Nós não podemos fazer nada. Eu vou ser sincero com você. Algumas vezes quando eu oro, eu digo, Deus, o que eu posso fazer? E do nada, um cara que nem me conhece, conhece nossa história, quem nós somos, ele posta um vídeo sobre liberdade de expressão e vai dizer que vai lutar pela liberdade de expressão no nosso país. É o Elon Musk. Para algumas pessoas isso é como um vídeo, só um post, mas significa muito para nós. Significa que estamos sendo ouvidos. Significa que podemos falar, podemos nos pronunciar, as pessoas podem nos ouvir e não vamos ser presos por isso. Um dia depois que eu falei com o Elon Musk no Space, a Suprema Corte abriu uma investigação contra mim. Porque eu estuprei alguém? Porque eu fui corrupto? Não. Porque eu falei que o Lula é ladrão. Nos Estados Unidos, se um deputado não pode dizer que o presidente é um ladrão, será que um cidadão comum vai poder dizer alguma coisa? Isso atinge um pastor,
essa censura atinge uma criança, um adolescente, um estudante que está em sua sala de aula, ele não pode dizer nada, porque ele pode ser preso por isso. Isso de fato está acontecendo no Brasil. O professor disse que ele não pode dizer que o Lula é ladrão, porque talvez ele pode ir para a prisão. Então não é sobre nós. Não é como se fôssemos deputados lutando pela nossa liberdade. Não, é pela nossa liberdade enquanto país. E nós temos vítimas disso. Daniel Silveira é um amigo nosso. Não é só um deputado que estava lá e trabalhou e era uma pessoa legal. Não, ele era um de nós. E agora ele está numa das piores prisões que nós temos no Brasil. Ele foi tirado das suas redes sociais. Isso significa que ele praticamente não existe mais. Se nós não falarmos dele, do Daniel Silveira, é como se ele desaparecesse do mundo. Ele tem um filho, uma família. Então, o que nós podemos fazer sobre isso? Mas não só um deputado, eu falei com uma mulher que foi sentenciada há 16 anos. Ela não fez nada. Ela não fez nada. Ela foi condenada à cadeia por 16 anos. Quando eu falei com ela e disse a palavra prisão, ela estava batendo as pernas e ela disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela disse: ou morrerei quando eles vierem aqui me prender, ou eu vou me matar na frente deles quando eles vierem me prender. Ela tem um filho de 8 anos de idade. Ela tem uma família inteira. Ela é uma cidadã comum. E quando eu saí de lá, eu fiquei como: o que eu posso fazer? Então, quando vocês ouvem isso, não é só uma tarde que a gente está falando aqui para vocês, só para trabalhar. Não é isso. Eu falo aqui não como político. Estou sendo sincero. Eu falo aqui como pessoa que sente o que a outra pessoa sente. Se essa mulher fosse minha mãe, como o pai da Gabriela está na prisão agora, o que eu faria? Eu estaria aqui. Eu estaria fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo agora. Porque eu acredito que nosso propósito é muito maior do que política, eleição, e dizer vote nisso, vote naquele lado. Eu acho que nós temos um propósito aqui na nossa vida. Então, quando nos ouvirem, quando vocês nos apoiarem, isso significa que nós estamos mudando vidas. Quando as pessoas lá na prisão, talvez elas escutem que nós estivemos aqui e as pessoas escutem elas. Elas podem ter esperança a partir disso, desse caos. Talvez o coração delas seja preenchido de esperança. Ou talvez elas não se matem. Talvez elas lutem pela família delas. É isso que me move. É isso que me faz permanecer aqui com o meu inglês ruim. Mas eu permaneço aqui porque eu acredito que a minha voz pode atingir alguém. Eu acredito que nós podemos fazer a diferença nesse mundo. Nós precisamos persistir mais do que o nosso inimigo. Nosso presidente é um socialista. E eu digo que ele é um ladrão mesmo. Me coloque na prisão por isso. Eu não me importo. Mas escuta. Eles vão colocar vocês na cadeia porque vocês bateram pau. Mas ele é um presidente socialista. Só que ele concorreu para presidente por 3 vezes. São 12 anos lutando pelo poder, lutando para ser presidente. Como eu posso lutar pela liberdade com menos persistência do que o meu inimigo? Eu não posso fazer isso. Então nós precisamos defender a liberdade, defender a nossa família.
E eu não penso, eu tenho certeza que Deus está conosco. Muito obrigado. Obrigado, Nicholas. Obrigado, Nicolas. Seu inglês. Seu inglês é muito melhor que meu português. Seu inglês é muito melhor que o meu português. See, that was a challenge for me. Esse foi um desafio para mim. Você fez muito bem. Mas o que eu disse foi obrigado, Nicolas. Seu inglês é muito melhor que o meu português. Para aqueles que falam inglês aqui. Quero agradecer a todos por estarem aqui. Na verdade, eu quero compartilhar algo e depois nós vamos para as perguntas e eu agradeço a paciência de todos. Isso vale a pena. I want to talk about, and her name I always have difficulty with, but Flávia Magalhães. Eu quero falar sobre a Flávia Magalhães. Quero contar uma história rápida antes da gente ir embora. E essa é uma história, é um dos motivos porque aqui nos Estados Unidos nós precisamos prestar atenção a essa história, porque ela pode acontecer conosco também. Ela tem 47 anos, é divorciada e ela tem um filho. Ela é brasileira e americana. Em 2013 ela veio aos Estados Unidos. Em 2006 ela veio conhecer o seu ex-marido. Em 2014 ela entrou nas redes sociais. Ela começou no Twitter falando do Trump, mas depois estava bem empolgado com o Jair Bolsonaro. Ela chegou a 140 seguidores, 140 mil seguidores. 10 meses atrás, a sua conta no Twitter foi banida no Brasil. Em dezembro de 2013, e essa é a parte complicada, ela foi ao Brasil. Ela ia ao dentista no Brasil. Ela ia ao dentista no Brasil. Ela abriu o passaporte brasileiro. Infelizmente, the gentleman in customs who took it didn't get her arrested because she was first considered 300 to 500 years ago, but was put into law here in the United States with foi colocado na lei aqui nos Estados Unidos com o entendimento e como Thomas Jefferson escreveu na Declaração de Independência, que nós somos endossados com o nosso Criador. Não há governo que pode inferir direitos de ninguém. O único papel do governo é garantir os direitos que vêm de Deus, o próprio Deus.
Essa é a batalha que nós estamos enfrentando. É uma batalha muito mais perigosa no Brasil. E eu honro a bravura desses membros do Congresso Nacional que estão dispostos a sacrificar suas vidas. Eles estão indo por algo muito pior do que nós estamos nos Estados Unidos. Mas como eles disseram, como eu tenho garantido por algum tempo, pode não ficar muito atrás aqui nos Estados Unidos, se a gente não se for cuidadoso. Então, todos vocês do Congresso venham aqui para cima. Já vamos para as perguntas. Subam aqui. Nicolas, vem aqui. Eu quero que todos vocês vejam isso. Vem aqui. Esse é um grupo de pessoas muito corajosos. Essas são pessoas que se posicionam pela liberdade mundo afora. Essas pessoas são o grupo de pessoas que vocês precisam olhar para entender o que é requerido para se posicionar a favor da liberdade. Eles estão sob ameaça todos os dias das suas vidas. As suas ameaças são bem graves e nos Estados Unidos nós temos, graças a Deus, muitos outros legisladores. Mas eles estão sob a ameaça de perder suas contas, ou suas plataformas, ou qualquer outra coisa. Já é ruim o suficiente, mas isso é muito pior. Então, com isso, eu quero orar por eles. Então, vamos fechar essa parte do evento e para perguntas. Deus, nós pedimos por força para esse grupo de pessoas. Sustenta-os. Carrega-os enquanto eles se sentem fracos. Protege suas famílias. Guia-os e os dê sabedoria. Nós oramos pela liberação do Brasil dessa ditadura que está sobre eles. E nós oramos que o Senhor proteja a América de ir pelo mesmo caminho, para que nossos países juntos possam mostrar a força, a beleza do mundo livre. Nem todo mundo vai querer te seguir, e nós não temos raiva contra eles. Alguns podem querer destruir a liberdade que vem de Deus e não desses governos. Nós ficamos com o design de Deus e não do homem. Então nós entregamos essas pessoas em seu nome e pedimos que o Senhor os abençoe e os fortaleça. Amém. Então agora nós vamos aceitar algumas perguntas. Vai em frente. A transmissão não está pegando as perguntas, eu vou traduzir o que chegar. Para quem está chegando agora, já lembra de compartilhar a live. Os jornalistas estão fazendo perguntas agora, a transmissão não está pegando o áudio deles, mas eu vou traduzir as respostas para você. Para começar minha resposta a essa pergunta, deixa eu primeiro agradecer ao congressista Chris Smith por fazer tanto trabalho incrível nessa área. Ele e a sua equipe fizeram coisas maravilhosas por esse problema. Ele vê a importância disso. Sobre os outros congressistas, o congressista Salazar
fez uma defesa incrível da liberdade. Eu aplauso ela. Essa é uma das audiências mais importantes que nós tivemos, definitivamente, nesse Congresso. No último ano e meio, talvez tiveram uma mão cheia de outras audiências igualmente importantes, mas essa não foi menos importante. É uma vergonha que eles não tenham ido, na minha opinião. Eu não saberia onde a cabeça deles está. Tem muita coisa acontecendo no Congresso agora. Mas é isso que todos eles deviam estar se preocupando. Então é uma grande preocupação. Eduardo, responda isso também. É muito triste, mas existe uma grande diferença, porque nós estamos lutando pela liberdade. Nós acreditamos que isso é um princípio. E quando você olha ao redor e quando você ouve as pessoas que estão falando sobre isso, há muitos críticos que no passado criticaram e deviam estar aqui. O Alan dos Santos já criticou meu pai, já criticou meu irmão. Eu já tive opiniões que eu não concordei com o Dr. Dallagnol, mas não importa. Nós estamos todos aqui juntos, conectados. E temos princípios. A esquerda, seu único princípio é buscar poder. Então não importa se você está roubando dinheiro do pagador de imposto. E se isso é pela causa, então isso é certo na mente deles. E a transmissão foi encerrada. Obrigado a todos que assistiram. Lembre de compartilhar aqui sempre, já ficar ligados às 19 horas agora. O Deltan entra em live para analisar tudo o que aconteceu